Está no ar o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie, para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. E no programa de hoje, nós temos um tema muito interessante, mulheres protestantes. E para tratar deste tema, a nossa convidada é a professora doutora Rosana Schwartz, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora Rosana, é um prazer imenso tê-la aqui conosco hoje. Sei que a entrevista será muito rica pelo tema apresentado. E agora, os seus cumprimentos, por gentileza. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Então, o nosso tema hoje tem a ver com mulheres protestantes no Brasil, no nosso país, e que começou há muitas décadas. E eu gostaria, então, de abrir a nossa entrevista perguntando sobre essas mulheres pioneiras, né? Como é que elas entraram no nosso novo mundo, no nosso país, no Brasil daquela época, e como é que elas se organizaram na área da educação. Primeiro, nós temos que compreender as dificuldades que essas mulheres enfrentaram. Estamos falando do período do século XIX. Então, Guerra de Secessão, problemas graves acontecendo na América do Norte e um espírito de missão muito forte em cada uma delas. Então, o desafio foi exatamente vir para terras inóspitas, tropicais, católicas, né, com dificuldades inúmeras para implementar o seu papel, a sua função enquanto mulher, né, mulher protestante, educadora, missionária e cuidadora. Quando elas chegaram nas nossas terras, elas enfrentaram clima tropical, né, rejeição da própria população, porque as características sociais, culturais eram muito diversas e religiosas, doenças e também, né, como que você vai estender o seu projeto, a sua missão, num país que as pessoas não sabiam ler e escrever, não entendiam a palavra, não compreendiam quase nada. Então elas são heroínas porque elas tiveram esse desafio, estiveram aos lados dos seus maridos, acompanhando todo momento, né, em todo o projeto, que foi um projeto que se estendeu até hoje, aonde nós estamos até a Universidade Mackenzie. Professora Rosana, você acha que havia então aí algo também no campo religioso, havia um chamado, uma vocação, digamos assim, uma vocação bíblica, uma vocação religiosa para virem para cá? Com certeza, com certeza. A ideia de você trazer a palavra de Deus é o que movia todas essas mulheres. Porque não é só o projeto educacional, ele é a segunda parte, não é? E o projeto educacional contribui para você consolidar o primeiro, que é a palavra. Então elas são muito fortes. Elas chegaram, a princípio, na região norte do país. Então, a região de Santarém. Justamente uma região mais quente. Mais quente. Então, o clima, a própria veste, a roupa, isso as incomodou muito. E como é que nós sabemos isso enquanto historiadora? Porque existem diários. Como elas sabiam ler e escrever, elas relatavam, né, escreviam o seu cotidiano, né, as dificuldades para alimentação, da conversa com a população local, como que foram colocadas, vamos colocar assim, de lado, né, não conversavam com elas, um estranhamento, porque o contato de uma cultura com a outra cria um estranhamento. Então, a união e a força que elas tiveram, a fé, para enfrentar todos esses desafios. A partir daí, nós vamos tendo um deslocamento, né, para as outras áreas do país. Vários navios chegaram na cidade do Rio de Janeiro, que na época não se chamava assim, chegamos no Rio de Janeiro, e depois um deslocamento para São Paulo. O foco da nossa discussão hoje aqui são as mulheres que vieram para São Paulo. Primeiro, para o interior de São Paulo, região que hoje é conhecida como Santa Bárbara do Oeste, não é? E também a cidade de Americana, que surge por causa de Santa Bárbara. Até o nome Americana. Americana, que são os americanos. Então, eles trabalham na terra, eles trabalham na agricultura e vão crescendo e desenvolvendo uma estrutura muito forte. Igrejas e escolas. Colégio Piracicabano é um exemplo disso, né? E depois, na capital, né, a escola americana com a Mary Chamberlain. Professora Rosana,
Essas eram mulheres de Deus, mulheres muito dinâmicas, né? Com muita visão. E que influência elas tiveram, juntamente com seus esposos, na política do Novo Mundo? Não só transformaram a política, contribuíram para o processo que já estava em andamento, mas ainda muito tímido no nosso país, como também transformaram totalmente a educação e como que se aplica a forma de construir o conhecimento. Com relação à política, elas chegaram no momento da libertação dos escravos e da implementação da República. Então, o olhar norte-americano, o olhar desses protestantes contribuiu e fortaleceu os republicanos. Muitos se tornaram republicanos, né, porque eles eram estrangeiros, eles abraçam a causa brasileira e a força que o republicanismo conquistou com esses protestantes foi extremamente significativa. Rapidamente, São Paulo, né, levanta a bandeira e cresce e vai espalhando para o país inteiro. Elas, aos lados dos seus maridos, acompanhando essa discussão do pensamento liberal e republicano, pensando que uma sociedade nesses moldes precisa de pessoas educadas que saibam ler e escrever e conhecer. Então elas entram com força e com perseverança para poder mostrar que essa sociedade pode ser educada. Então, com suas escolas, algumas nas suas próprias casas, outras em ambientes e galpões, né, de indústrias ou de fazendas, ensinando as crianças, filhos de republicanos, filhos de ex-escravos, porque existiam muitos que não eram aceitos nas escolas, e elas vão, assim, de uma maneira extremamente, que eu colocaria, brava, não é? Que elas são fortes, bravas e destemidas, né? Mostrando o que é realmente uma missão de obras, né? Elas estão fazendo uma transformação total na sociedade brasileira. Professora Rosana, essas mulheres de Deus, mulheres dinâmicas, eram apenas de uma denominação ou do presbiterianismo ou não? Daqui a pouco, logo depois do intervalo, traremos a resposta. Fique com a gente. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Educação escolar cristã. História, conceitos e práticas pedagógicas. Organizado por Davi Charles Gomes. Da abordagem histórica da educação cristã às questões filosóficas da prática educacional, livro destinado a educadores de instituições de ensino que buscam a excelência na educação aliada à cosmovisão cristã reformada. Estamos de volta com o programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando a professora doutora Rosana Schwartz. Doutora, eu perguntei-lhe antes do intervalo sobre essas mulheres protestantes no Brasil, dinâmicas, mulheres de Deus e de muita ação. Elas eram de apenas uma denominação, como por exemplo a presbiteriana, ou não? De maneira nenhuma. Nós temos presbiterianas, metodistas e batistas, né? As presbiterianas, elas têm uma ação muito forte na área da educação, né? Dentro das pesquisas, nós conseguimos rastrear esses documentos, né? As metodistas, na área da saúde, muitas, também na educação, mas na área da saúde. Batistas chegaram um pouquinho depois, não é? A migração, ela tem fluxos, né? E entradas em tempos diferentes, né? Então, um vai abrindo as portas para os outros, né? E aí elas chegam também com o mesmo pensamento de cuidar, de proteger e também ser missionárias, né? Então temos assim um leque muito vasto de ações entre todas elas, né? E isso transformou significativamente o país. Eu fico pensando, professora Rosana, com a chegada dessas mulheres ou desses maridos com suas esposas e se envolvem tanto com a sociedade, com a cultura, e para desenvolver o trabalho missionário. Não tem como eles ignorarem as questões sanitárias, as questões de saúde. E que contribuição, então, essas mulheres deram, juntamente com seus maridos, aí na área da saúde, para uma população tão carente, numa época, estamos falando do século XIX, numa época tão carente. A contribuição de cuidar, tratar das crianças, as crianças carentes abandonadas, o saneamento básico,
tratar com equilíbrio a alimentação, que aqui não se fazia, porque é uma terra latifundiária, com monocultura e com carências de alimentação excessivas, tanto que eles trouxeram melancia para o Brasil. Os americanos trouxeram para cá. Essas mulheres vão cuidando e tratando, né, da saúde. E isso vai ser tão forte que nós temos um hospital com o nome de Pérola Baiton. Pérola Baiton é uma dessas mulheres. Que interessante. E onde ela tem um cuidado com crianças carentes tão grande que a missão dela lhe forneceu, né, um espírito de cuidar, de proteger, de tratar, assim, gigantesco. Hoje, as pessoas vão ao Hospital Pérola Baiton e desconhecem quem é essa pessoa, né? O trabalho e as dificuldades que ela enfrentou, principalmente porque a rejeição era muito grande. Enquanto ela comunicava aos pais das crianças que a alimentação tinha que ser feita de uma forma balanceada e que a criança tinha que ter higiene e certos cuidados e com relação ao aprendizado, dormir num horário, descansar, não é? E fazer uma leitura, os outros achavam que ela estava falando algo que não cabia para essa sociedade. Então, ouvia, vamos falar assim, de uma maneira, né, muito simples, entra para um ouvido e sai para o outro. E não davam bola, mas ela não perdeu a sua fé. E ela perdeu o ímpeto. Não, e ela continuou, não é, com o seu trabalho. E hoje nós temos, né, essa pequena memória, essa pequena, né, e grandiosa, pequena porque simplesmente está lá o nome para ela Baiton, porque ela nunca quis que o nome dela fosse grandioso, mas grande na questão do hospital ter feito essa referência a ela. Foram muitas as lutas, então? Muitas, muitas. Nós temos que sempre entender que país que essas mulheres enfrentaram, né? Então, um período de transição, muitos ainda adeptos à sociedade escravocrata, o republicano, a luta, né, para você implementar a questão republicana, né? A mulher vista, né, de uma maneira ainda na sociedade brasileira com preconceito, né? Então ouvir e tentar seguir os ensinamentos de uma mulher era muito dificultoso, né? Mas elas não se abateram. Não se abateram. Elas foram em frente. Então nós temos colégios que nem Miss Brown, nós temos, né, a força da Chamberlain, né? A interferência que nós tivemos de muitas dessas protestantes no Caetano de Campos e na reforma da educação, que já estava um pouquinho em andamento pelas ideias republicanas, mas que elas incentivaram as escolas mistas, mulher pode frequentar escola, né? Isso foi uma inovação muito grande. Elas têm que estudar, elas têm que aprender também junto, porque a família está lá e a família tem que ser reforçada nos dois, né? Nos dois pilares, né? Que é a mãe e o pai, né? A família. Então, elas conseguiram caminhar por este solo e deixando suas marcas. Acho que uma mulher também que deixou uma marca interessante foi a Sarah Kali, né? A esposa do Robert Kali, dos congregacionais. Com certeza. Principalmente na área da música, né, professora? Exatamente, com certeza. As mulheres, a partir da sensibilidade, a subjetividade delas, e trabalhando com a música, e música é matemática, olha porque quem está na área da música sabe que música é pura matemática. Então, utilizando desse artifício, não é, ensinar aritmética e matemática pela música. Professora Rosana, pelo que estamos conversando aqui hoje, podemos deduzir que o tema Mulheres Protestantes ainda não foi devidamente pesquisado. São poucas as pesquisas e eu vejo aí um filão de ouro a ser explorado. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, por gentileza. Daqui a pouco, logo depois do intervalo. Protestantismo e História, Brasil e França na visão de Émilie Leonard. Organizado por Marconi Bezerra Carvalho, o livro reúne artigos do renomado historiador francês, que foi professor da Universidade de São Paulo de 1948 a 1950.
Dos 16 textos, alguns até então eram inéditos tanto no Brasil quanto na França. A obra é indicada para historiadores, teólogos, estudantes, pesquisadores e interessados na história do protestantismo no Brasil. Estamos de volta com o programa Redescobrindo a Reforma e aqui com a professora Rosana Schwartz hoje. Professora, eu lhe perguntei antes do intervalo e comentei com você sobre a escassez de pesquisa sobre este tema mulheres protestantes. Disse-lhe também que isso é um filão de ouro a ser explorado. Gostaria que você comentasse sobre isso. A escassez é evidente, né? Ela é algo que, primeiro, nós temos uma dificuldade com relação à documentação. Aonde estão esses documentos, né? Não davam importância para esse trabalho. Então, jornais, revistas, a não ser os jornais protestantes, né? Que nós temos jornais muito importantes que surgiram nesse período, né? Pouco aparecia o papel dessa mulher, né? E o que elas estavam transformando. Nas escolas, como você tem um período de transição muito forte, escolas eram católicas, as mulheres estão ainda em escolas que elas estão construindo, então nós encontramos diários, encontramos as transformações pedagógicas, os registros, né? Mas as pessoas não resolveram escrever isso. Por quê? Porque a história é escrita por pessoas e está dentro da relação de poder. Então, quando você tem uma estrutura de poder, são alguns temas que são privilegiados e os outros ficam, não é? Apagados. Apagados. Então, o que precisa ser feito? Dar voz a essas mulheres que têm muita voz, porque ninguém está dando voz a elas porque elas já têm, mas mostrar para as pessoas, para a sociedade de um modo geral, Brasil e fora do Brasil, né, a importância, né, que elas tiveram e ainda têm, porque você tem a família, né, os descendentes, né, que ainda estão muitos na mesma atuação que essas mulheres tiveram nesse passado. Como seria a trajetória e a metodologia dessa pesquisa? Primeiro, é um assunto que abre inúmeras possibilidades, né? É uma história-problema, é um questionamento importante para a consolidação mesmo da cidadania e do que é ser brasileiro, porque essas mulheres interferiram muito nisso. Então, criar um tema importante, né? Problematizar esse tema, caminhar, né, e nas respostas, levantar várias hipóteses, traçar os seus objetivos primeiro. O que eu quero falar sobre essas mulheres, né? Eu quero trazer na educação, então eu vou criar uma trajetória no campo da educação e acompanhando, que foi mais ou menos o que nós fizemos aqui com o Fundo Mac Pesquisa, que ele financiou esse projeto, né, de pesquisa, onde um arquivo foi levando a outro arquivo, né, um documento levando a outro documento. E quanto mais você mergulhava no documento, mais se descobre e inúmeras possibilidades despontavam. Então, são inúmeros trabalhos que podem sair desse mesmo assunto, desse mesmo tema, que são mulheres protestantes, né? Com trabalhos de iniciação científica, trabalhos de TCCs, né, de conclusão de cursos, mestrados e doutorados, né, de acordo com cada profundidade, né, de cada pesquisador e de cada orientador, levando com a sua meta no que nós vamos estar pesquisando, nós podemos reconstruir essa história, né? Porque trazer algo que está num diário que ainda não foi escrito, pegar uma caixa, como eu encontrei em Santa Bárbara do Oeste, de papelão, que me entregaram, e quando eu abri as fotos... Era um tesouro. Exatamente, as fotos, as mulheres, elas praticamente estavam lá guardadas, escondidas, e os nomes de famílias muito importantes foram aparecendo, tanto de presbiterianas como de metodistas quanto batistas. E a própria organizadora do acervo na cidade desconhecia, e conforme a conversa estava surgindo, falava: nossa, tem uma rua aqui
né, em Santa Bárbara, que tem o nome dessa personagem. Agora que eu estou percebendo quem ela é. Então, eu instigo aos pesquisadores da nossa instituição que mergulhem um pouco nessa tarefa, nesse mundo. É fascinante. E que reforça, não é, todo esse trabalho, porque elas estão ainda esperando que a história seja escrita. Olha, muito interessante. Eu quero ainda fazer um breve comentário e você também pode elaborar, professora, em cima desse comentário. Mas mulheres que vêm com o chamado de Deus para o Brasil. Com certeza. Com uma mensagem bíblica para anunciar. E com este dinamismo todo, elas também tiveram um papel na ética naquele momento, ou não? Com certeza, porque os valores que elas, de uma certa forma, com delicadeza, com gentileza, elas foram desconstruindo e construindo outro, porque foi com muita delicadeza, com muita sabedoria, eles estão até hoje presentes na nossa sociedade, né? O respeito com o outro, o respeito com o ser humano, né? E principalmente ter fé. Valores importantes, né? Para a nossa sociedade hoje tão carente, né? De promover mais e mais isso ainda que essas mulheres começaram lá atrás. Né? Exatamente. Olha, professora Rosana Schwartz, muito obrigado pela sua participação e desejo que você tenha muito sucesso nas pesquisas e que em programas futuros nós possamos falar de novas descobertas sobre mulheres protestantes no Brasil. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo programa, Redescobrindo a Reforma. Calvino e a Educação, a configuração da pedagogia reformada no século XVI, de Paulo Henrique Vieira. A obra trata das relações entre educação e religião no pensamento reformado de João Calvino e de sua influência sobre a formação do calvinismo. Demonstra que a reforma protestante estabeleceu novos paradigmas religiosos que modificaram a fé cristã, o ser humano e a sociedade europeia do século XVI. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Educação escolar cristã. História, conceitos e práticas pedagógicas. Organizado por Davi Charles Gomes. Da abordagem histórica da educação cristã às questões filosóficas da prática educacional, livro destinado a educadores de instituições de ensino que buscam a excelência na educação aliada à cosmovisão cristã reformada. Entre a Bíblia e a Espada, uma análise da filosofia e da teologia política em João Calvino, de Gerson Leite de Moraes. A obra apresenta uma perspectiva da filosofia e da política no pensamento do reformador João Calvino. O autor indica uma trajetória que ajuda a captar a lógica do Estado moderno e as origens da vida igualitária e laica que marcaram a existência livre desde Calvino. A primeira igreja protestante do Brasil, Igreja Reformada Potiguara, de 1625 a 1692, de Jaqueline de Souza. A obra relata o surgimento da primeira igreja protestante em solo brasileiro, fruto da ocupação holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654. A Igreja Reformada Potiguara nasceu da união de índios e holandeses reformados e vem ser a primeira igreja evangélica indígena das Américas. Protestantismo e História, Brasil e França na visão de Émile Leonard. Organizado por Marconi Bezerra Carvalho, o livro reúne artigos do renomado historiador francês
que foi professor da Universidade de São Paulo de 1948 a 1950. A obra é indicada para historiadores, teólogos, estudantes, pesquisadores e interessados na história do protestantismo no Brasil. Calvino e a influência de seu pensamento. Ensaios brasileiros sobre Calvino e Calvinismo. Organizado por Davi Charles Gomes e Augustus Nicodemos Gomes Lopes, a coletânea de ensaios aborda a vida e a obra de João Calvino, sob a perspectiva da tradição protestante calvinista.